seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, a irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com a sua ama num quarto para escondê-lo de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Amém. Curva sua cabeça aí por um momento, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse texto que nós acabamos de ler. Quero nessa hora, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, compreensão da sua palavra, e que essa palavra que nós acabamos de ler, ó Deus, que ela venha falar profundamente ao nosso coração. Fale, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida e para a nossa família. Como pais, nós te pedimos que nessa hora o Senhor nos dê discernimento na criação da herança que o Senhor, ó Deus, confiou a cada um de nós. Como filhos, ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, e entendimento de saber que existe uma autoridade sobre a nossa vida e que nós precisamos reconhecer essa autoridade que é do Senhor. Te peço nessa hora, ó Deus, que todos aqui sejam impactados pela Tua palavra e que uma nova história seja determinada para cada um de nós, em meio à nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, há algum tempo atrás eu fui convidado por uma diretora de uma escola ali no Morado do Sol, Escola Porto Seguro. A diretora me convidou para que eu pudesse levar na escola um treinamento para os professores identificar quando uma criança ela é abusada sexualmente no seio de casa. Eu estive lá num sábado pela manhã, fiz um treinamento com as professoras, passei para elas todas as características para você descobrir quando uma criança ela é abusada, quando uma criança ela é agredida dentro de casa. Fui embora. Todos os dias eu vou lá, eu sempre ia lá para buscar meus filhos na escola, e uma semana depois, quando eu chego ali para buscá-los, a diretora me chama. Ela fala: pastor Miller, eu queria ter uma conversa com o senhor por um momento. Eu entrei com ela na sala e ela me disse assim: pastor, eu comecei a observar um menino de 4 anos de idade. Aquilo que o senhor nos instruiu, aquilo que o senhor nos falou, começou a ser o comportamento dessa criança. Eu chamei a criança para conversar, me tornei, na verdade, amiga dessa criança. Convidei ela para conversar, e aos poucos, pastor, ela compartilhou comigo que estava sendo abusada sexualmente. Chamei a mãe na escola, contei para a mãe dele, a mãe não queria acreditar na criança, disse para mim que aquilo era uma invenção do filho, mas eu me posicionei diante da mãe e disse para ela que se ela não levasse a criança para fazer um exame de corpo de delito, eu denunciaria ela. A mãe levou, pastor, e foi constatado que aquele menino de 4 anos era abusado sexualmente com penetração. O abusador era o pai, que era presbítero na igreja, pastor. A indignação da diretora, que não era cristã, era: como pode um homem de Deus, pastor, que lidera uma igreja, que preside pessoas, ter relação sexual com uma criança de 4 anos de idade? Essa era a indignação da diretora. Há umas 2 semanas atrás, uma líder nossa da igreja, ela me procurou e falou assim: pastor, todas as vezes quando nós falamos de abuso sexual, nós ligamos o abuso diretamente ao homem e uma criança. Mas eu quero compartilhar uma história com o senhor de dentro da minha casa. A minha irmã, todos os domingos, ela mandava o filho dela para a casa da avó paterna. Ele ia para a casa da avó. Lá na casa da avó, era a avó e a tia dele, irmã do pai. Desde os 8 anos de idade, que todos os domingos ele ia para a casa da avó. Agora, pastor, ele completou 12 anos de idade e esse menino se tornou um menino muito revoltado. E nós nos preocupamos com aquilo, procuramos um especialista. E aí, nessa procura por um especialista, ali ele abriu que desde os 8 anos de idade, ele era abusado sexualmente pela própria tia, e a avó sabia dos abusos sexuais. A tia pegava um menino de 8 anos de idade e colocava ele para ter relações sexuais com ela. Só que quando ele completou 12 anos, ela não quis mais ter relações sexuais com ele, porque o pedófilo, ele gosta da criança. Quando ela entra no perfil de adolescente para adulto, já não há mais interesse do pedófilo, porque ali saiu do estágio da criança.
Hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma palavra, qual o tema é a infância protegida. Às vezes na igreja nós ministramos para o pai, para a mãe, nós ministramos sobre os casais, mas a maior luta do diabo hoje não é contra o casal em si. A maior luta do diabo hoje é contra as crianças. Porque o inimigo sabe que se ele atingir uma criança, ele atinge um adulto, ele atinge um marido, ele atinge um pai, ele atinge uma mãe. Por quê? Porque essa criança vai levar para a sua vida adulta o reflexo daquilo que ela sofreu quando ela era criança. E é interessante, irmãos, nós destacarmos aqui que a Bíblia nos mostra isso, desde Gênesis até Apocalipse. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai perceber que o diabo sempre lutou contra os homens de Deus, mas essa luta começa a partir do momento que essa criança é concebida. Se nós olharmos para a história de Moisés, Moisés nasce em um tempo de grande perseguição. Faraó havia determinado a morte do povo hebreu. Moisés nasce nesse cenário. Moisés nasce em um cenário onde os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo. É nesse momento que Deus permite o nascimento do libertador do povo hebreu. Se nós olharmos para a história de Jesus Cristo, nós vamos perceber que Jesus foi perseguido a partir do momento que ele nasce. Quando é anunciado pelos reis magos que havia nascido o rei dos judeus, a partir daquele momento há uma perseguição para matar o propósito que Deus havia determinado na vida de Jesus. Quando o anjo aparece para Zacarias para dizer que João Batista iria nascer, o anjo aparece e o anjo fala para Zacarias sobre o propósito que Deus havia determinado para a vida de João. Às vezes nós achamos que o nosso propósito ele se inicia na vida adulta, mas quando nós olhamos para dentro da palavra, nós vamos perceber que a partir do momento que um ser humano ele é concebido, ele é gerado, a partir daquele momento começa a nascer o propósito de Deus. Irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, nós não nascemos por um acaso, nós nascemos por um propósito da parte do Senhor. O seu filho, a sua filha não nasceu simplesmente para realizar o seu sonho de ser pais. Tem muitas pessoas que quando casam, o próximo sonho é gerar. Eu quero ter uma família completa, eu quero ter filhos. E às vezes nós achamos que quando Deus permite que um marido e uma esposa gerem filhos, é porque Deus simplesmente está realizando o sonho daquele casal. Mas quando nós olhamos para a luz da palavra, nós vamos descobrir que quando nasce uma criança, naquele momento há uma realização do sonho de Deus para aquele tempo e para aquela geração. Não é só um sonho do pai, não é só o sonho da mãe, é o sonho de Deus se cumprindo através daquele que nasceu. Quando nós olhamos para o Brasil hoje, 51% das famílias são lideradas por mulheres. 51% das famílias brasileiras hoje são lideradas por mulheres. No Brasil hoje, 460 crianças são registradas por dia sem o nome do pai. Então nós temos aí 11 milhões de mulheres no Brasil que criam seus filhos sozinhas. Meninos e meninas que no nascimento não tiveram a presença da identificação do seu próprio pai, porque esse não quis assumir o papel que ele deveria assumir. A partir desse momento nós começamos a perceber que o diabo começa a trabalhar com essa questão do pai não assumir a paternidade, com a destruição da vida emocional dos seus filhos. Nós estamos vivendo na geração onde os consultórios estão lotados de crianças. Você vai na escola do seu filho, de repente a professora manda você procurar um especialista. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Os pais, sem ter discernimento espiritual ou compreensão do mundo espiritual, não estão percebendo que as escolhas que eles têm feito têm atingido diretamente a vida emocional dos seus filhos, têm atingido diretamente a vida e o propósito do ser humano. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela vai nos mostrar, aos olhos nus, como o diabo trabalha para destruir, como o diabo trabalha para acabar com o propósito de Deus. Mas é interessante nós entendermos que como pais, como homem de Deus, como mulher de Deus, nós aqui hoje estamos tendo a oportunidade de nos colocar preparados no mundo espiritual para que isso não atinja a vida da nossa geração, daqueles que têm nascido de nós, daqueles ao qual nós iremos deixar um legado no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A Thalia, que nós acabamos de ler nesse texto, ela é filha de Jezabel. Nós conhecemos muito bem a Jezabel, não é verdade, irmãos? Todo mundo, quando vai falar de uma mulher que dá trabalho dentro da igreja, costuma dizer, aquela ali tem o espírito de Jezabel.
é o espírito da prostituição, é o espírito da bagunça, é o espírito da contenda. Se você acha que Jezabel foi uma mulher ruim, é porque você ainda não conheceu a filha dela, Atalia. Atalia, ela é filha de Jezabel com Acabe. E Atalia, como a sua mãe, ela vai reinar. Essa mulher vai casar com o rei Jorão. E essa mulher, quando ela se casa com esse rei, assim como a sua mãe, ela instala no meio do povo de Deus a idolatria. Ela instala no meio do povo de Deus a prostituição. A adoração ao deus Baal, a adoração aos deuses Balaíns, irmãos, era feito com sacrifícios de crianças, eram feitos com relações homossexuais, eram feitas com relações sexuais nos cultos de adoração. A prostituição dominava. E naquele momento, o povo de Deus estava longe da presença do Senhor, dando liberdade e legalidade para que o diabo pudesse entrar e destruir o propósito, destruir o chamado, e destruir aquilo que Deus havia determinado para o seu povo. Jeorão morre, e quando ele morre, o seu filho Acasias assume o trono no seu lugar. Atalia continua como rainha, ela é a rainha mãe, seu filho é o rei, e ela é a rainha mãe. Ela então agora interfere no reinado do seu filho, sendo aquela que tem maior influência sobre a vida do seu filho. É interessante o pai e a mãe aqui entender que os filhos, irmãos, eles são reflexo daquilo que nós somos. Os filhos falam daquilo que eles escutam em casa. Os filhos copiam aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Na escola, criança que xinga é criança que dentro de casa ele vê pai e mãe xingar, ele vê os irmãos xingarem. Criança que é agressiva, na maioria das vezes é o reflexo daquilo que ela vê acontecer dentro da casa dela. A criança, ela copia tudo o que ela vê na vida de um adulto. A Atalia agora, ela está interferindo no reinado do seu filho Acasias. Acasias também se torna um rei mau no meio do povo de Deus. Ele deixa a idolatria, a prostituição, o pecado dominar no seu reinado. Só que nesse momento também, Acasias vai morrer, irmãos. Quando Acasias morre, quem deveria assumir o trono agora seria seus filhos. Só que a Bíblia vai dizer que Atalia, a mãe de Acasias, ela manda matar todos os netos dela. A nossa visão de vó é que vó, irmãos, é aquela pessoa que nós vamos na casa dela, que os filhos gostam da vovó, que a avó protege, que a avó guarda, mas aqui nessa história aqui, essa vozinha aqui, ela não era muito boa não, irmãos. Ela mandou matar todos os netos dela. Por quê? Porque ela não queria dar continuidade à descendência de Davi. Ela queria que, irmãos, assumir o trono, assumir o reinado, ter o poder nas suas mãos. Só que a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo que existe essa rainha má, essa mulher com o coração totalmente voltado a destruir o povo de Deus, é nesse momento que vai ser levantada uma princesa chamada Joseba. Joseba, ela era irmã de Acasias, só que ela era irmã de Acasias por parte de pai, então ela não era filha de Atalia, ela era filha de uma outra mãe, ela era irmã de Acasias por parte de pai. E Joseba, ela casa com um sumo sacerdote. A única história da Bíblia que você vai encontrar uma princesa casando com um sumo sacerdote está aqui em 2 Reis, capítulo de número 11. Não é normal, irmãos, uma princesa casar com um sumo sacerdote. Uma princesa, ela casa com um príncipe, irmãos. Mas eu preciso entender que nada nessa terra tem o poder de atrapalhar o propósito de Deus. Nada nessa terra tem o poder de atrapalhar o propósito de Deus. Eu até libero uma palavra profética sobre a sua vida. Podem ter lançado qualquer tipo de palavra contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus filhos, mas as palavras que prevalecerão na sua vida são as palavras que foram liberadas da parte de Deus. Sobre a sua casa reina aquilo que foi liberado da parte do Senhor. Joseba então, ela vai sequestrar, irmãos. Ela vai capturar um dos filhos de Acasias. Ela vai pegar o seu sobrinho chamado Joás. Esse menino está com 1 ano de idade. E para que ele não fosse morto por Atalia, ela pega esse menino e ela leva ele e a sua cuidadora para o templo. Esse menino foi levado para onde a sua tia estava vivendo. Ela vivia no templo, ela era casada com um sumo sacerdote. Aquele menino vai ser levado para dentro do templo. Aquele menino vai ser guardado e protegido em um lugar onde Atalia não entrava de forma nenhuma. Atalia está reinando, irmãos, e o reinado dessa mulher é um reinado de muito sofrimento,
Porque essa mulher, se ela teve capacidade de mandar matar seus próprios netos, imagine o que ela estava fazendo com os seus súditos. Imagine o que essa mulher estava fazendo no meio do povo de Deus. Mas enquanto essa mulher reinava, Deus havia guardado Joás através da sua tia no templo, e esse menino estava sendo preparado, esse menino estava sendo protegido, esse menino estava sendo guardado para o propósito que Deus tinha para o seu povo. Deus havia dito que Jesus viria da descendência de Davi. Aquele menino foi poupado, porque havia um propósito da parte de Deus. Ninguém tocaria naquele menino, porque através dele, da descendência dele, nós chegaríamos até o nascimento do Senhor Jesus. O propósito de Atalia era acabar com o propósito de Deus, mas Deus levanta uma princesa que se casa com um sumo sacerdote para proteger aquele menino. E aí eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe aqui, alguns pontos que nos levam a proteger os nossos filhos, a proteger a nossa casa, a proteger a nossa família. De qual forma, pastor, eu protejo aqueles que estão debaixo da minha cobertura, aqueles ao qual Deus confiou a mim como herança? Primeiro, pai e mãe precisa ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Quando aquele menino foi levado para dentro do templo, aquele menino foi levado para ali, para ser ensinado nas santas escrituras do Senhor. Irmãos, é muito importante a criança ter conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto, ele vem com uma promessa, irmãos. Esse texto, ele carrega uma promessa. Olha o que o texto diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Qual é esse caminho, irmãos? A palavra de Deus. É um dever do pai ensinar o seu filho a palavra do Senhor, irmãos. É responsabilidade da mãe educar os seus filhos com conhecimento da palavra de Deus. Aí o texto diz assim, olha, para que quando ele for velho, ele não desvie desse caminho. Ele não vai conseguir sair desse caminho. Por quê? Porque na infância foi implantada a palavra de Deus no coração do filho. Mas sabe qual é o nosso problema, pastor Geraldo? Como que um pai vai ensinar o filho a palavra de Deus, se nem ele tem tempo para se dedicar à palavra do Senhor? Quer ver aqui, irmãos? Vou te fazer pensar comigo. Se tem um ano que você está dentro dessa igreja, e até hoje você não leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você precisa questionar a sua salvação. Como que eu posso dizer que eu sirvo um Deus que eu não conheço a palavra dele, irmãos? Como que eu vou educar meus filhos no caminho do Senhor, se não há em mim conhecimento da palavra de Deus? Quando Moisés nasceu, a mãe dele, por estratégia, ela coloca ele num cesto, e ela coloca próximo do lugar onde a filha de Faraó ia tomar banho, irmãos. Ela não colocou o menino no cesto e ele saiu descendo no rio, não, irmãos. Ela colocou a criança num lugar estratégico. Quando a filha de Faraó sai para banhar, naquele momento ela escuta o choro do menino, ela pede o menino, ela abre o cesto, vê que tem um menino ali dentro. A Bíblia diz assim que ela se encheu de compaixão. Compaixão é o sentimento que é gerado no coração de quem tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Compaixão é um sentimento que só é gerado no coração de quem tem relacionamento com o Espírito Santo. Ninguém nasce com compaixão. Por que a filha de Faraó teve compaixão daquele menino? Porque naquela hora o coração dela foi tocado pelo Espírito de Deus. Naquela hora ela foi movida. Mas presta atenção num detalhe. Ela pergunta assim, ó, será que existe uma ama para cuidar desse menino? Aí a irmã dele, Miriam, que está ali, fala assim, olha, eu conheço uma mulher que ela pode cuidar dessa criança para você. Você sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Deus estava pegando Moisés, protegendo ele, mas devolvendo ele para o braço da mãe e do pai. Por quê? Porque o pai e a mãe precisavam educar aquele menino dentro dos princípios dos hebreus. Aquele menino precisava conhecer a palavra de Deus. Por quê? Se ele crescesse sendo ensinado pela cultura dos egípcios, ele não se tornaria o libertador do povo, irmãos. Deus fez Moisés voltar para o braço do pai e da mãe, para ser ensinado dentro da palavra de Deus. E é tão interessante que talvez você nunca observou, mas no momento que ele nasce, ele mostra para todo ser humano qual era o propósito dele. A criança, ela já demonstra para o pai e para a mãe, desde pequeno, os traços do propósito que Deus tem para a vida dela, irmãos. Moisés, ele libertou a mãe dele no momento que ela nasce. Por quê, pastor?
porque o povo hebreu estava sendo escravizado. A filha de Faraó disse assim, ó: cuida desse menino e eu te pagarei um salário. A mãe de Moisés foi a primeira mulher a ser liberta da escravidão. Deus já mostrou no nascimento dele para que ele havia nascido, irmãos. Ele volta para dentro da casa da mãe para ser ensinado, e ele só é entregue para a filha de Faraó depois que ele é instruído dentro da palavra de Deus. Deus guardou Joás, porque se Joás tivesse ficado vivo com Atalia, ele teria sido instruído, irmãos, na direção daquilo que ela vivia. Só que Deus usou Joseba para levar ele para dentro do templo. Pai e mãe, nós precisamos trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Nós precisamos, tem pai e mãe que diz assim: eu não vou levar meus filhos para a igreja não, dá trabalho demais. Aí você vai deixando, aí quando completa 12, 13 anos, você quer trazer, a criança não quer vir mais, o adolescente não quer vir mais, porque ele não foi ensinado, irmãos, ele não foi instruído. Então a primeira coisa que eu preciso entender, se eu quero proteger os meus filhos, eu preciso ensinar a palavra de Deus, eu preciso inculcar a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz assim, ensina no caminho, a Bíblia não está dizendo que é para você pegar seu filho e trazer e deixar ele solto aqui na igreja. Irmão, se eu falar assim, eu sei que aqui não tem, mas você já viram aqueles pais que vai para a igreja e senta na cadeira e o menino sai correndo na igreja, derruba a igreja, quebra a igreja, e o pai mais a mãe está lá assim, A gente ensina o filho no caminho, e a gente ensina ao filho que ele precisa aprender a sentar, que ele precisa aprender a ouvir. Tudo isso, irmãos, é instruído pelo pai e pela mãe. Não é as tias da salinha que tem que ensinar a Bíblia para o seu filho, não. É você que tem que ensinar. Quando ele chegar ali, ele vai só aperfeiçoar no conhecimento daquilo que já foi instruído dentro de casa, irmãos. Irmãos, eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho um de 16, um de 12 e uma de 8 anos de idade. Eu não tive pai. Eu faço parte dessa estatística de filho que não tem nem o nome na certidão de nascimento, e fui criado sozinho pela minha mãe. Então eu não tive pai. Mas eu tomei uma decisão, quando eu tive conhecimento da palavra, eu sempre coloquei algo no meu coração: no dia que eu for pai, eu vou ser para os meus filhos tudo que o meu pai não foi para mim. Na minha casa, minha esposa está aqui como testemunha, quem ensina a palavra de Deus para os meus filhos sou eu, irmãos. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra do Senhor para vocês e não viver essa palavra dentro da minha casa, irmãos. Meus filhos têm conhecimento da palavra de Deus, são instruídos. Eu os ensinei a orar, irmãos. Foi eu que fui lá no quarto deles todas as noites: vamos orar, repita comigo essa oração. E eles foram repetindo, até eles aprenderem, irmãos, de qual forma você deve orar, o que você deve falar numa oração, qual que é o motivo de nós orarmos. Eu me lembro que o Luan, meu filho mais velho, sempre que eu ia orar com eles, eu ficava em pé, às vezes eles na cama, sentado, e a gente orava e repetia. Eles repetiam. E aí um dia nós fomos orar, e ele falou para mim assim: pai, hoje eu quero orar ajoelhado. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque eu vejo o Senhor, quando o Senhor vai orar, o Senhor ora é ajoelhado. Está vendo que aquilo que os nossos filhos veem, eles querem copiar, irmãos? O que os nossos filhos têm aprendido de instrução da palavra através da nossa vida? Segunda coisa, irmãos, nós precisamos aprender que a palavra que sai da nossa boca determina muita coisa na vida dos nossos filhos. O que você libera no mundo espiritual na vida dos seus filhos? Talvez você nunca se atentou, mas a Bíblia ela nos mostra a todo momento que a palavra de um pai na vida de um filho determina o futuro dele, irmãos. Aquilo que você libera na vida do seu filho determina quem ele será no futuro. Quando Jacó e Esaú, irmãos, quando Isaac disse que iria abençoar Esaú, o que aconteceu? A mãe de Jacó manda ele fingir que é Esaú, ele veste a roupa de Esaú, ela prepara uma comida, e ele vai lá no pai, engana o pai, e aí Isaac, achando que ele era Esaú, coloca a mão na cabeça dele, e libera sobre a vida dele toda sorte de bênção debaixo dos céus. Quando Esaú chegou, preparou o guisado e levou para o pai falou assim: uai, quem teve aqui então? E aí eles percebem que Jacó havia enganado o pai. Esaú fala assim: pai, agora libera sobre a minha vida as bênçãos. E aí Isaac vai dizer assim: olha, eu não posso liberar sobre a sua vida, porque tudo que eu tinha para liberar, eu já liberei sobre a vida de Jacó.
Mas aí ele coloca a mão na cabeça do filho e ele começa a dizer: você será menor do que o seu filho, do que o seu irmão, você vai ter que sujeitar a autoridade do seu irmão. Ele começa a liberar sobre a vida do filho, tudo ao contrário daquilo que ele havia liberado sobre a vida de Jacó. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Discernimento da autoridade espiritual que um pai tem na vida de um filho, na vida de uma filha. Nós precisamos aprender a orar com os nossos filhos e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Irmãos, eu tenho um costume, e eu acho que aquilo que é bom a gente ensina, e aquilo que convém a gente traz para a nossa vida. Eu tenho meu tempo de orar, eu, Miller, com Deus. Eu tenho meu tempo de orar, eu, Miller, com a minha esposa. E eu todas as noites faço questão de orar com os meus filhos. Eu chamo eles, a Lídia, nós damos a mão, e eu vou orando um por um, irmãos. E aí eu falo: Luan, você vai ser um homem muito rico, você vai ser próspero, você vai ser abençoado por Deus. Por que eu falo isso, irmãos? O Luan Gabriel, que é meu filho mais velho, com 6 anos de idade, ele começou a vender balinha na porta da igreja, irmãos. Certo dia, ele entendeu que ele queria ter dinheiro, e ele começou a vender balinha, irmãos. Vendendo balinha, ele comprou o primeiro iPhone dele. E aí ele viu que aquilo ali dava um resultado, ele continuou vendendo balinha, ele foi lá e comprou um videogame de quase R$5.000, vendendo balinha, irmãos. Aí ele continuou nesse negócio, vendendo balinha, ele foi e comprou uma bicicleta de R$3.000 para ele e uma de R$2.000 para o irmão. Ele continuou nesse propósito, aí ele falou assim: pai, vender balinha está muito pouco, meu empreendimento agora vai ser bombom. Aí ele aprendeu a fazer bombom. Aí ele mesmo, irmãos, fazendo os bombons, prepara os bombons, e ele começou a vender aquilo. Vendendo, aí ele trocou o iPhone dele para um outro iPhone melhor do que ele tinha. Mas é um menino que é dizimista fiel, irmãos. Tudo que ele pega é anotado, aí ele tira o dízimo. Mas antes de tirar o dízimo, ele me entrega a primícia. Nós fomos para o Maranhão ministrar, e aí o pastor lá do Maranhão estava falando sobre o poder da primícia. Eles vivem esse estilo de igreja, de honra, de primícia, e ele escutou. Aí ele me perguntou assim: pai, o que é a primícia? Aí eu falei para ele: Ezequiel 44:30, Luan, diz que quando você entrega a primícia ao sacerdote, uma bênção é repousada sobre a sua casa. Primícia, meu filho, é um dia do seu trabalho que você dedica ao sacerdote. Naquela época, eles trabalhavam, somavam, e um dia de trabalho era dedicado ao sacerdote. Ele falou: pai, nos dias de hoje, como que eu poderia fazer? Eu falei: tudo que você vender em 30 dias de balinha, você soma, divide por 30, vai dar um dia, e aquilo é a sua primícia. Ele: ah, entendi. No final do mês, ele chegou com um envelope, me entregou e falou: pai, minha primícia. E a partir daquele momento, irmãos, ele se tornou fiel naquilo. Hoje ele está com 16 anos, ele trabalha fora já. Ele já trabalha na loja do meu irmão como vendedor. Mas ele não parou com os bombons dele. Aí ele fabrica os bombons, ele trabalha domingo até 1h. Ele chega 1h, ele prepara os bombons. Agora o irmão dele, de 12 anos, trabalha vendendo os bombons para ele. Entendeu, meu irmão? Aí o que eu vejo na vida desse menino como pai? Esse menino vai ser rico. Eu falo: meu filho, você vai ser rico. Toda oração, eu falo para ele: você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser muito abençoado por Deus, irmãos. Aí eu oro com o segundo, com o Pablo Henrique: Pablo, você vai ser um homem de Deus, você vai ser muito usado pelo Senhor, Deus falará através da sua boca. Aí eu oro pela Esther, já oro pelo casamento dela. Deus, o Senhor vai dar um homem para essa mulher melhor do que eu sou para a mãe dela. Vai ser um homem que vai cuidar, que vai amar. Sabe por quê, irmãos? Olha para a geração que nós estamos vivendo. O pai cria uma filha com tanto amor e carinho, entrega na mão de um bandido que bate, judia, mata. Às vezes, irmãos, a nossa família está vivendo reflexo daquilo que nós liberamos com a nossa boca, irmãos. Quais são as palavras que nós temos liberado na vida dos nossos filhos? Nós protegemos a nossa geração, os nossos filhos, através de oração, irmãos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Terceira forma de você proteger os seus filhos: sejam os melhores amigos dos seus filhos. Se você não for o melhor amigo do seu filho, o traficante vai ser, a prostituta vai ser, o menino da rua vai ser, o drogado vai ser. Filho precisa ter vínculos com os pais, mas é aquele vínculo, irmãos, aonde ele tem confiança de abrir tudo para o pai. Quando Joás, eu já vou só antecipar um pouquinho aqui, eu não queria falar agora, mas quando ele se assume como rei, a Bíblia vai dizer assim que durante 40 anos,
ele teve o melhor reinado que um rei poderia. Sabe por quê? Porque o melhor amigo dele era o sumo sacerdote Joiada, aquele que criou ele lá dentro do templo. Ele se tornou um dos melhores reis de Judá. Por quê, irmãos? Porque ele tinha alguém instruindo ele. Nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos, irmãos. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Vocês sabiam? Se você não sabia, você vai saber agora. 61% dos homens dentro da igreja estão viciados em pornografia. 61% dos homens. Eu não estou te falando de solteiro não, estou te falando de homem casado, que está deixando a esposa deitada na cama, esperando ele para um ato sexual, e ele está na casa, no banheiro ou em algum outro lugar, vendo pornografia e se masturbando. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Por que eu quero te chamar a atenção sobre isso? Porque quando você se torna o melhor amigo do seu filho, quando você se torna a melhor amiga da sua filha, você protege eles de não aprofundar naquilo que se tornou um mal na sua vida. A pornografia se tornou o mal do século, irmãos. O acesso à pornografia está num clique na mão de qualquer pessoa. Eu ministrei numa Assembleia de Deus, há uns 3 meses atrás, quando eu terminei de pregar, uma senhora veio falar comigo, ela falou assim: pastor, como foi bom escutar uma pregação como essa que o senhor pregou hoje. O senhor hoje falou sobre vencer pecado, porque todo pregador que a gente convida fala, você vai ser próspero, você vai ser rico, aí o povo, mas poucos têm falado sobre consertar a vida. Ela falou: pastor, meu pai criou 6 filhos dentro da igreja. Pensa num homem, pastor, que nos instruía dentro da palavra. Os 6 filhos casaram dentro da igreja, pastor, com homens de Deus, com mulheres de Deus, meu pai e minha mãe fiéis ao Senhor. Mas um dia meu pai ganhou um celular de presente com 66 anos de idade. Aí começou, pastor, a ver os animais brincando. Daqui a pouco aquele senhor de 66 anos estava viciado em pornografia, pastor. Daqui a pouco ele largou da minha mãe e começou a pagar prostituta na rua para fazer com ele a mesma coisa que ele via nos filmes pornográficos. Pastor, os 6 filhos teve que lutar espiritualmente para que o meu pai reconciliasse com o Senhor. Nós entramos numa guerra espiritual, pastor. 6 filhos, os genros, as nora e a minha mãe. Aí ele se arrependeu, pastor, pediu perdão, voltou para casa com a minha mãe e morreu. Rapidamente, pastor, ele reconciliou com Deus e morreu. E nós temos convicção que Deus o resgatou e o levou, porque se ele continuasse, ele continuaria aprisionado. Porque esse mal entrou na nossa vida, pastor, na casa de um homem de 66 anos de idade. Escuta isso aqui, irmãos. No mundo natural, a pornografia, ela causa no cérebro do ser humano o mesmo efeito que a cocaína causa no cérebro de um usuário de droga. Quando a pessoa usa droga, o mesmo efeito da cocaína é liberado no cérebro de quem assiste pornografia. No âmbito espiritual, o sêmen, ele é sangue branco. Todas as vezes que um homem assiste pornografia, que ele se masturba, ele derrama sêmen a demônios. É como se você estivesse criando altares com sangue derramado a demônios. Quem são as primeiras pessoas a serem atingidas, pastor? Os filhos. Com 8, 7 anos de idade, nós estamos encontrando meninos viciados em pornografia dentro da igreja. 41% das mulheres estão viciadas em pornografia, irmãos. Nós precisamos, como pais, ser os melhores amigos dos nossos filhos, ao ponto de trabalhar no coração deles para que haja temor. Irmãos, o que leva a pessoa a não cair no pecado se chama temor. Temor fala de respeito, temor fala de consideração, temor fala de olhar para Deus e entender que tudo que eu faço, eu preciso fazer com o coração voltado em engrandecer, em glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantos estão me entendendo aí? Diga glória a Deus. Sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. O caráter do ser humano é formado de 0 a 11 anos, irmãos. Tudo que uma criança aprender de 0 a 11 anos, ela leva para a vida. Vocês já observaram que tem filho, que o jeito dele andar é igual ao do pai? Se o pai é jogador de bola, o menino joga bola igualzinho o pai. Até as pernas tortas é igual ao do pai. Vocês já repararam que tem filha que até o jeito dela enrolar o cabelo na cabeça é igualzinho da mãe? O que está acontecendo ali, pastor? Tudo que a criança está vendo está sendo gerado nela, irmãos. Quando Deus levou Joás para dentro do templo, Deus queria que o caráter daquele menino fosse formado
dentro das Santas Escrituras, dentro da palavra de Deus, que o temor dominasse o coração daquele menino precisava ser instruído dentro da palavra. Irmãos, de qual forma nós temos formado o caráter dos nossos filhos? Pai e mãe que está aqui, nunca proteja algo para o seu filho que você não está disposto a cumprir. Por quê, pastor? Porque se você promete algo para o seu filho e você não cumpre, você forma no caráter dele que é importante prometer, mas não é necessário cumprir o que prometeu. Por que nós temos tantos maridos que dizem, eu vou mudar, e ele não muda? Por que temos tantas esposas que dizem, eu vou mudar, mas ela não muda? Porque na formação do caráter, ela ouviu que você fala de prometer, e aquilo sensibiliza o outro. Ah, mas não é importante cumprir, deixa para lá, vamos vivendo, vamos levando, vamos deixando, vamos seguindo a nossa vida. Irmãos, escuta isso aqui, eu acho isso aqui muito precioso. Quando você lê a história de Jó, a Bíblia fala assim, que os filhos e as filhas de Jó se reuniam um na casa do outro. Vocês já viram lá? Vocês viram que no dia que morreu os 10, porque eles estavam reunidos na casa do filho mais velho? Sabe qual é o outro problema na nossa geração? É que nós ensinamos os nossos filhos a serem irmãos um do outro. Mas eu quero te ensinar hoje que você precisa ensinar seus filhos a serem amigos um do outro. Existe uma diferença de ser irmão e de ser amigo. Provérbios vai dizer assim que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Quer ver um exemplo? Você tem amizades com pessoas que te ajudam muito mais do que um irmão seu de sangue. E se ainda tiver uma condição financeira dos pais, uma condição boa, os irmãos já estão brigando antes do pai e a mãe morrer por causa disso. Vocês já observaram que quando um pai e uma mãe morrem, começa uma guerra pela herança, irmãos? Sabe o que está acontecendo aí? São irmãos, não foram ensinados a serem amigos. Jó e a esposa não estavam na casa dos filhos mais velhos. Geralmente nós somos irmãos que reunimos na casa dos nossos pais, mas dificilmente os irmãos todos se reúnem na casa de um irmão sem a presença dos pais, porque nós não fomos ensinados a sermos amigos. A Bíblia diz assim, que quando os filhos se reuniam, Jó orava por eles, irmãos. Jó clamava a Deus e dizia, Senhor, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, perdoa os pecados deles. Jó sacrificava pelos filhos, irmãos. Jó ensinou seus filhos a serem amigos um do outro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem amigos um do outro, irmãos, a torcer um pelo outro. Eu sempre converso com meus 3 filhos e falo para eles assim, olha, quando eu partir dessa terra, eu sempre falo para o Luão mais velho, seja amigo do Pablo, seja amigo da Esther, cuida deles, meu filho, dê o melhor para eles, seja aqueles que na necessidade você é o amparo na vida deles. Às vezes nós entramos em crise, irmãos, crise financeira, nenhum irmão nosso nos estende a mão. Às vezes quem estende a mão é um amigo, às vezes é um parente distante. Que nós sejamos aquelas pessoas que na formação do caráter dos nossos filhos, nós venhamos ensiná-los a serem amigos um do outro, amém? Corrija seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 29:17, corrija seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Irmãos, tem filho que dá tapa na cara do pai e da mãe, e eles, que gracinha. Você sabe qual é a casa que filho grita mais alto do que o pai e a mãe? É a casa onde o pai não se posiciona como o homem que ele deveria se posicionar. Casa que filho leva namorada para dormir, principalmente nós que somos crentes, irmãos. Que crente é esse que aceita o filho trazer a namorada para dormir e fazer sexo dentro da sua casa? Que crente é esse que aceita a filha trazer o namorado para dormir ali, irmãos? Entenda uma coisa, enquanto seus filhos viverem debaixo do seu teto, comer da sua comida, eles têm que respeitar o posicionamento e a fé que você tem. Nós precisamos corrigir, irmãos. Nós precisamos instruir os nossos filhos. Nós não temos autoridade para corrigir o filho do outro, mas nós temos autoridade para olhar para os nossos filhos e corrigi-los. Sempre que acontecia, que agora meus filhos estão um pouco maior, mas sempre quando acontecia de algum menino bater nos meus filhos, eu dizia assim, ó, vai lá e conta para o pai e para a mãe. Tem gente que quer ir lá tirar satisfação com a criança. Tem adulto que vai lá e fala assim, se você fizer isso de novo eu te bato. Encosta no meu filho. Irmão, você não tem autoridade com o filho do outro. Mas você pode instruir seu filho a procurar a autoridade daquela criança, daquela pessoa.
Outro dia nós estávamos na igreja, e aí acabou o culto, eu estava lá dentro, e aí uma irmã veio e falou assim: pastor Miller, tem uma mulher lá fora brigando com seus filhos. Aí eu não entendi o que ela disse, mas quando eu saí, estavam os dois, o do meio chorando, mas ele chorando desesperado, e aí eu perguntava para ele o que acontecia, ele não dava conta de contar. Aí a irmã veio e falou assim: pastor, aquele menino lá, ele estava brincando os dois, aí ele veio e chutou seu menino. No que ele chutou, seu menino deu um empurrão, ele caiu. Só que ele foi na mãe dele e contou que o seu menino bateu. Aí a mãe dele veio aqui e queria bater no seu filho. Aí ela falou um monte de coisa para o seu filho. Irmãos, eu saí lá de onde que eu estava, peguei ele, fui lá no filho da irmã, junto com a irmã. Falei assim: o que aconteceu? Aí a irmã quase morreu na hora que eu perguntei o que aconteceu, né? Aí o menino não dava conta de falar, mas a irmã do menino falou: não, foi ele que empurrou seu filho, pastor. Aí seu filho, ele deu um chute no seu filho empurrou ele. Aí eu olhei para meu filho e falei assim: pede desculpa para ele. Aí o Pablo olhou e falou: desculpa. Aí a irmã do menino, a mãe não, a irmã do menino falou: pede desculpa para ele. Aí ele pediu desculpa. Aí eu falei assim: deixa eu dizer uma coisa para você, criança é assim, vocês brincam, vocês são amigos, né? Brigam um com o outro, mas vocês são amigos. Nós estamos na igreja, nós somos amigos. E eu saí. A mulher nunca mais voltou na igreja, irmãos, constrangida pela educação, porque ela já foi agressiva, ela já queria tirar satisfação. Só para vocês terem uma ideia, o filho dela, todo final do culto, enfiava o rolo de papel higiênico dentro dos vasos e trancava os banheiros e saía por baixo. Só para vocês verem o nível que era o menino. Mas ela ficou constrangida, porque nós precisamos corrigir, irmãos. Nós precisamos pegar os nossos filhos e ensiná-los aonde eles estão errando, instruí-los naquilo que é certo. É tão interessante porque pai e mãe, você conhece seu filho. Quando alguém te fala assim: seu filho bateu, você sabe quando ele bateu, irmão. Mas você sabe também quando ele não bateu, porque não faz parte do caráter dele, não faz parte da característica dele. Então você quer proteger seu filho, seja aquele, irmãos, que corrige os seus filhos. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel capítulo 2, 4, que um homem de Deus, um sacerdote chamado Eli, não repreendeu os seus filhos quando eles estavam pecando contra Deus. Pai, escuta uma coisa aqui, que eu acho muito interessante essa parte. Você não encontra na Bíblia Deus indo lá na casa do sacerdote Eli falar com a mulher dele. Pai que está aqui, vocês já viram, maridos que estão aqui, quando Adão e Eva pecam, quem comeu do fruto primeiro? Foi a Eva. Quando Deus chegou no jardim, ele chegou procurando pela Eva, irmãos? Deus procurou Adão. Quando os filhos de Eli pecaram, Deus não chegou naquela casa procurando pela esposa, Deus chegou naquela casa procurando por Eli. Eli, você permitiu que os seus filhos pecassem, que brincassem com o meu altar, com as coisas santas. Deus veio falar com o homem, com o marido. É responsabilidade do pai assumir o papel de proteção, educação e ensino dos seus filhos, irmãos. Nós precisamos instruir. Por que foi Jeoseba que levou o menino para o templo, irmãos? Porque ela havia se casado com um sumo sacerdote, irmãos. Ali a grande ênfase dessa passagem não é a Jeoseba. A grande ênfase é o sumo sacerdote na vida do menino, irmãos. Aquele menino foi instruído por um homem de Deus. Aquele menino foi ensinado por um homem de Deus. Quando ele completa 7 anos, irmãos. 7 anos ele estava pronto para reinar, irmãos. Imagina uma criança de 7 anos de idade que está pronta para reinar. Mas sabe por que ele estava pronto com 7 anos? Porque ele foi ensinado pelo sumo sacerdote. Diferente de Ezequias. Todo mundo aqui conhece a história do rei Ezequias? Ezequias fica doente, o profeta Isaías fala para ele assim: Ezequias, prepare porque você não vai sarar, você vai morrer. Aí ele ora: Deus, eu fui um homem fiel. Aí Deus fala assim: você tem 15 anos de vida. Só que antes disso Deus falou assim: ponha a sua casa em ordem. Se você for procurar na casa dele, não tinha pecado lá dentro, irmãos. Sabe o que Deus estava querendo dizer para ele? Põe a sua casa em ordem. Deus estava dizendo para ele: instrua a sua descendência sobre a minha palavra. Quando ele morre, o filho dele, com 12 anos, esse menino nasceu depois da cura. A ordem era: põe a sua casa em ordem. O menino nasceu, o que ele deveria ter feito? Instruído o menino a obedecer a Deus. Com 12 anos, Manassés se torna rei. O pior rei de Israel, irmãos.
Um menino devasso, um menino que trouxe o pecado, a idolatria para o meio do povo. Por quê? Porque o pai não ensinou. Enquanto ele não ensinou, Joás estava ali, sendo ensinado pelo sumo sacerdote. Com 7 anos aquele menino começa a reinar. E a Bíblia diz, irmãos, que o reinado daquele menino se tornou um reinado bem sucedido, enquanto ele foi direcionado pelo sumo sacerdote. Para mim finalizar essa palavra, que o meu tempo ali já deu, irmãos. Pai e mãe, eu vou te falar só algumas características que são sinais de um abusador que está próximo de você, da sua casa e da sua família. São sinais de pessoas que às vezes é próxima de vocês, que às vezes estão sondando seus filhos, e nós temos um coração tão compassivo e cheio de amor, porque a geração que nós estamos vivendo, a Thalia, ela está usando a pedofilia para atingir as crianças. Ela está usando as drogas para atingir as crianças. A Thalia continua hoje viva como um espírito maligno que tem destruído a futura geração. Sinais de um abusador. Primeiro, ele busca uma forma de ficar sozinho com a criança. Não existe isso de um adulto que gosta demais do seu filho, irmãos. Que quer o tempo inteiro estar com seus filhos e procurar situações que ele fica sozinho com seus filhos. Segundo sinal, cria segredos com a criança, dá presentes escondidos e faz combinados, separa as crianças emocionalmente dos seus pais, mostrando para a criança que ele é melhor do que o pai e a mãe. Já viu aquele adulto que gosta demais de dar presente para o seu filho? Começa a observar essa situação e essa atitude, irmão. Testa limites físicos, gosta demais de abraçar a criança apertado, coloca a criança no colo, depois começa a tocar em lugares íntimos da criança, normalizando aos poucos que aquilo é afeto, que aquilo é carinho. E às vezes o pai e a mãe falam, é da família. A cada 10 crianças abusadas sexualmente, 8 foram abusadas por alguém dentro de casa. Por um amigo próximo, por um pai, por um tio, ou até mesmo por um próprio irmão de sangue. Força beijo, força abraço, e ensina a criança que o corpo dela não pertence a ela. Irmãos, cuidado quando você vai dar um carinho no seu filho, que você dá um beijo na boca. Para a criança, fica na mente dela que toda pessoa que ela for dar um carinho, ela pode dar um beijo na boca. E é uma chave para o pedófilo. Já viu que tem pai e mãe que quando beija o filho, beija na boca? Você precisa ensinar, se beija no rosto, na testa. A boca é um limite, irmãos, até para os pais. Isola a criança e fala mal dos pais, e faz ela sentir especial para aquela pessoa. Ela isola a criança dos pais, e faz a criança sentir protegida com ele. Pare de ensinar seus filhos a chamar todo mundo de tio. Tem pai que mãe, esse aqui é o tio, dá benção para o tio, dá benção para a tia. E a criança, todo mundo que ela vê na igreja já fica tio, tia, tio, tia, tio, tia. Deixa eu te falar, quando você normaliza o tio e tia, na cabeça da criança você está dizendo para ela que todas as pessoas são boas, e que ela pode ir com qualquer pessoa. Nós precisamos, irmãos, entender que isso não é uma definição, mas é um alerta para você ficar de olho em quem tem se aproximado dos seus filhos. Irmãos, eu cuido muito de muitas pessoas que sofreram abuso sexual. Eu sofri. Com 8 anos eu fui violentado sexualmente por 4 homens ao mesmo tempo. Você não sabe o que um abuso sexual causa na vida de um ser humano. E o abusador, ele coloca na cabeça da criança que ela é culpada do abuso que ela sofreu. Minha mãe trabalhava de domingo a domingo, meu pai se fez ausente. Então não tinha como minha mãe proteger. Por que eu te falei no começo dessa palavra sobre os homens que estão abandonando as mulheres grávidas? Porque o homem, ele é o responsável pela família. É o homem que protege, é o homem que promove e é o homem que provê. Se não tem um homem para proteger, se não tem um homem para promover, se não tem um homem para ser provedor, quem que tem que assumir esse papel? A mãe. Só que o papel dela maior seria o quê? Cuidar da criança, cuidar do lar. Mas ela não tem tempo para isso, porque ela tem que cumprir agora o papel do pai e o papel da mãe. Essa criança se torna vulnerável. Os pedófilos, eles procuram crianças que são vulneráveis, que não têm a presença do pai, que não têm a presença da mãe, criança que fica solta na rua brincando. Essas são as presas fáceis para um pedófilo. 90% dos homossexuais que você vê hoje, foram abusados sexualmente quando eram crianças, irmãos. Aí você olha e fala, lá o gayzinho, viadinho, ó o boiola, que lá é um vagabundo. Senta com ele para você escutar o que aconteceu com ele, irmãos. No dia que você sentar, você vai descobrir que talvez com 4 anos,
Ele se tornou um objeto sexual na vida de uma pessoa. O problema da criança quando ela é abusada sexualmente, irmãos, porque quando a gente é criança, a gente toca nas nossas partes íntimas, como se a gente estivesse tocando no braço, na cabeça. A criança não tem desejo por sexo. Todo mundo aqui foi criança um dia. Só que quando nós entramos na adolescência, o que a gente começa a sentir? Atração, desejo, vontade, que é natural do corpo. Aí aquela criança que foi abusada na infância, quando ela se torna adolescente, ela lembra do abuso que ela sofreu. E o abuso que naquela época de infância era um problema, era dor, agora se transformou em prazer, porque ele começa a se masturbar pensando naquilo. Daqui a pouco ele começa a ver pornografia de mulher com mulher, ou de homem com homem. Daqui a pouco não há mais libido, desejo sexual pelo sexo oposto, e aí ele assume a homossexualidade. Muitas crianças que na formação no útero, a mãe não queria ter um filho homem, e emocionalmente, ela já foi transferindo para aquela criança o desejo de ter uma menina. A nossa vida começa a partir do momento que nós somos concebidos, irmãos. Desde que eu formei, Deus vai falar com o profeta Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te separei para profeta. O diabo está lutando contra as crianças. Talvez você foi uma criança atingida. O grande diferencial na minha vida, irmãos, é que como eu morava próximo a uma Assembleia de Deus, com 6 anos, eu ia sozinho para a igreja. Escuta uma coisa, criança não dá trabalho, criança dá frutos. Não olhe a criança como pessoas que dão trabalho, criança dá fruto, irmãos. Eu ia para a igreja sozinho, com 6, 7, 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13. Até os 13 anos eu permaneci dentro da igreja. Dos 13 ao 18 eu fiquei longe da igreja. Mas eu não fui para as drogas, não fui para a prostituição, não fui para a homossexualidade, não fui, irmãos, para nenhum caminho errado. Sabe por quê? Porque eu havia aprendido o temor do Senhor na infância. Quando a Bíblia diz eduquem, pode crescer, pode até balançar, mas não consegue permanecer ali, porque o caráter foi formado dos caminhos do Senhor. Enquanto Joás escutou o sumo sacerdote, o seu reinado foi bem sucedido. Pai e mãe, proteja a infância dos seus filhos. Curva sua cabeça aí onde você está, feche seus olhos por um momento. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você aí agora. Olha para dentro de você aí como pai e como mãe. Você realmente tem sido um bom pai? Você tem sido uma boa mãe? Você tem sido alguém que tem educado seu filho nos caminhos do Senhor? Ou talvez você ainda não tem filhos, mas hoje você entendeu que você precisa instruir seus filhos, que você precisa ensinar. Talvez você, como eu, não teve a oportunidade de ter um pai e uma mãe cristã, que nos ensinou desde pequeno. E talvez isso reflete em muitas dores na sua vida. Mas eu quero declarar nessa tarde, início de noite, que as dores que você viveu na infância, se tornarão em um instrumento de cura para essa geração. Deus irá te usar para abençoar a vida dos seus filhos. Deus irá te abençoar para você ser um instrumento na vida de crianças. Ei, escuta uma coisa. Existem crianças que precisam ser protegidas por você, através da sua oração. Adote uma criança em oração, irmão. Talvez um sobrinho seu, que o pai e a mãe não são cristãos. Ore por esse sobrinho, ore por um vizinho, ore por um amigo. Adote uma criança espiritualmente nas suas orações, irmãos. Talvez você não tenha filhos, mas você conhece crianças que são potência, que já são separadas, que já tem propósito da parte do Senhor acontecendo na vida delas. Clame pela vida dessas crianças, irmãos. E a partir de hoje, proteja os seus filhos no templo. Traga os seus filhos para a presença de Deus. Seja você uma referência na vida dos seus filhos. Seja você um instrumento na vida dos seus filhos. Seja você um canal de bênção na vida dos seus filhos. Deus, eu oro, ó Deus, por cada pai, por cada mãe. Eu oro por cada marido, por cada esposa. Eu oro por cada filho que se encontra aqui nessa noite. Te peço nessa hora, ó Deus, que o Senhor visite todas as áreas vulneráveis dessa pessoa, trazendo sobre a vida deles cura,
trazendo sobre a vida deles renovo, trazendo sobre a vida deles entendimento, compreensão e entendimento da sua palavra, para serem, ó Pai, referências na vida daqueles que estão nascendo agora. Que nós sejamos, ó Pai, uma Joquebede que ensina ao filho o caminho do Senhor. Que nós sejamos Georão na vida de crianças, ó Pai, dos nossos filhos. Que instrui, que protege, que mostra o caminho correto, o caminho certo. Que sejamos referência para essa geração, ó Deus, que tem sido gerada através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê, meu irmão, dê um aplauso a Jesus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Irmãos, só antes de passar para o pastor Geraldo, quando o pastor Geraldo me convidou para a conferência da família, nós já estávamos marcados numa conferência de família também, na Assembleia de Deus. Nós vamos sair daqui agora, eu mais a Lídia, nós vamos ministrar agora juntos para casais lá na Assembleia de Deus. A gente vai sair correndo por conta disso, mas antes de nós sairmos, irmãos, eu trouxe para vocês aqui o nosso mais novo livro, que foi lançado esse mês, Ele e Ela de Volta ao Jardim. Fazem 4 anos que eu, mas a minha esposa, começamos a ministrar a palavra de Deus juntos. Nosso ministério, irmãos, deslanchou dentro da Igreja de Cristo. Desde quando nós assumimos como os pastores, nós somos os pastores da maior rede do nosso ministério. Mas fazem 4 anos que a Lídia começou a ministrar junto comigo, e nesse período que ela não ministrava, foi um período que dentro de casa a gente sempre conversou sobre essa proteção. A Lídia esteve ali dentro com os meninos, nós tivemos um processo de enfermidade muito grande com o nosso filho do meio. Foi um tempo de muito sofrimento, mas foi um tempo de preparação. Eu acredito que foi o tempo que Deus preparou ela para que hoje nós dois juntos pudéssemos ministrar. Então nós temos andado aí muitas igrejas de Goiânia, para fora de Goiânia também. Mês que vem nós vamos descer o Pará para muitas igrejas, mês de junho também. E aí nós lançamos esse livro, Ele e Ela de Volta ao Jardim, que ele não é só um livro, ele se tornou o curso da nossa igreja. Nós estamos dando um curso, no final desse mês encerra essa primeira turma, nós já estamos com a segunda turma totalmente fechada, e nós entendemos, irmãos, que os casais da igreja precisam conhecer o que é casamento dentro da Bíblia. Escuta isso aqui, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, diz assim, ó: marido, pague o que é devido à sua esposa. Semelhantemente, a esposa pague o que é devido ao marido. Se você pegar esse texto e for estudar ele no hebraico, sabe o que ele está dizendo? Marido, dê prazer sexual primeiro para a sua esposa. Consequentemente, ela lhe dará prazer. Qual é o maior problema dentro dos casamentos? Esposas que nunca tiveram o ápice no ato sexual com o marido. Porque ele achou que o ato era só para ele ter prazer. Então, irmãos, nós temos hoje instruídos os casais, as famílias, através desse livro. A pessoa vai entender em cada capítulo dentro da Bíblia como viver um casamento, uma família feliz. Capítulo 1, de volta ao jardim. O casal volta lá no jardim do Éden para entender o que é ser marido, o que é ser esposa. Os dois se tornam um. Capítulo 3, responsabilidade do marido e da esposa no casamento. Capítulo 4, a força do perdão. Casamento que não tem perdão não rompe. Capítulo 5, como anda aí a comunicação do casal. Capítulo 6, por que nós devemos orar juntos, pastor? Capítulo 7, a vida sexual. Nós tivemos essa aula essa semana, irmãos. Nós falamos à luz da palavra sobre sexo anal, sobre sexo oral, tudo isso tem na Bíblia, irmãos. E talvez você não consegue romper aí na sua vida por falta de conhecimento. A vida financeira do casal, resolvendo os conflitos dos dois, e o último capítulo é os filhos, que são a bênção do Senhor. Se você quiser adquirir o livro, irmãos, o pastor vai dar um intervalinho aqui, que eu escutei ele falando agora, ali com o pastor. Nós temos 10 minutos ali para a gente poder, quem quiser adquirir o livro, que a gente tem que ir lá para a Assembleia. Se você quiser adquirir, o valor desse livro é R$30. Eu tive aqui, já lancei esse livro aqui, mas você também quiser adquirir o livro Superação, a Transformação da Mente, essa palavra que eu preguei para vocês, ela é o capítulo 3 desse livro. E aqui tem todos os pontos de como proteger a infância de uma criança. Nesse livro, eu trabalho a cura na alma. Aqui eu falo sobre a violência sexual que eu sofri, e como a pessoa consegue superar pornografia, depressão, crise de ansiedade, crise do pânico. Se você também quiser adquirir esse livro, R$30. Qualquer um dos dois é 30, passa no crédito, no débito, no Pix. Que Deus abençoe muito a sua vida, e essa conferência vai ser muito boa ainda, no nome de Jesus, amém? Aplaude Jesus, irmãos.
Meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos tirar um intervalo de 10 minutos para a gente ir no banheiro e voltarmos. Nesse intervalo você já vai ali e adquire o livro do pastor Miller. Eu já tenho esse, e agora estou adquirindo esse e vou comprar mais esse de novo. Esses dois já são meus. Tá? Então 10 minutinhos de intervalo e a gente volta. Irmãos, esses 10 minutos é só para você ir no banheiro e adquirir o livro, tá? Não é cantina ainda. Jesus Cristo será sempre minha canção.
nascimento. vida, Márcio Nascimento. alegria, É Baruque. todo tempo. Márcio Nascimento e Chias Camaradas. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo. O que ele fez? Que fez tudo pra me dar a salvação. Foi isso aqui. Vamos louvar a Deus pela vida do Emílio. Obrigado, Emílio. Deus te abençoe.